Convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2. João capítulo 2, estamos fazendo a exposição do Evangelho de João, nessas celebrações do domingo à noite. E nós vamos fazer a leitura dos versos 12 a 25. João capítulo 2, dos versos 12 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por poucos dias. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois. Esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostra como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Amém. O verso 12 diz assim: depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Depois disso, o que? Vamos relembrar. Jesus tinha acabado de transformar a água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Primeiro milagre de Jesus. Ele faz o milagre e o texto diz: depois disso ele desceu para Cafarnaum. Sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, vemos aqui a família de Jesus. E eles ficaram em Cafarnaum por uns dias. E o verso 13 diz: ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. A Páscoa dos judeus é uma das 3 festas mais importantes da cultura judaica. E nesse tempo, todo homem ou todo judeu do sexo masculino, a partir de 12 anos de idade, tinha que estar na Páscoa. Tinha que levar o seu sacrifício, tinha que já pagar o seu tributo anual. Os meninos já faziam isso, eram instruídos a fazer isso.
Aliás, João é o único que menciona 3 Páscoas no ministério de Jesus, no capítulo 2, no capítulo 6 e no capítulo 11. Os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, citam apenas uma Páscoa. João é mais detalhista nessa questão. Jesus teria, no nosso calendário, tirando por hoje, transformado água em vinho no final de fevereiro e início de março, mais ou menos nessa época. E no mês da Páscoa, chegando aí para abril, ele estaria subindo a Jerusalém. Bem, como é que era essa Páscoa? O que acontecia nas celebrações noturnas da festa de Páscoa? Em primeiro lugar, era uma festa extremamente linda, simbólica, cheia de ritos, cheia de imagens, de significados, que quero dizer, cheias de sabores, de cores, de música. O judeu sabe muito bem fazer uma boa festa. E a Páscoa, na primeira noite, começava com a oração do patriarca da família. O patriarca da família, então, se dirigia a toda a família, fazia uma oração de boas-vindas e ele bebia o primeiro cálice da festa. E ele fazia dava esse sinal para que, então, a Páscoa tivesse início. Bem, depois disso, eram distribuídas entre os da família algumas ervas amargas. Por que eles comiam ervas amargas na Páscoa? Exatamente para lembrar do tempo difícil no Egito. E quando eles mastigavam aquelas ervas amargas, Deus estava lembrando a eles, simbolicamente, que Ele mesmo, o Senhor, os havia tirado do tempo amargo e difícil lá do Egito, lá daquele tempo da escravidão. Terceiro ato da festa, logo em seguida, ato contínuo, um dos filhos fazia uma pergunta para o pai: pai, por que essa noite é diferente? Então o pai, ou recitando ou lendo, tomava um texto bíblico para mostrar a grandiosidade da libertação do Senhor do povo no Egito, explicando que aquela festa era uma festa que celebrava um Deus libertador. Diante disso, eles cantavam um cântico, que na verdade era a primeira parte do que eles chamavam de cântico de Hilel. Se você perceber aí na sua Bíblia, dos versos dos Salmos, do Salmo 113 até o Salmo 118, eram cânticos, são chamados de cânticos de Hilel, e no primeiro momento eles cantavam esses primeiros cânticos. Eles cantavam, por exemplo, o 113 e o 114, eram cânticos mesmos, não é? Que exaltam o nome do Senhor. Aliás, outros cânticos dessa categoria também estão no livro dos Salmos, por exemplo, a partir do Salmo 146 até o Salmo 150, são cânticos que exaltam e convidam a louvar o nome do Senhor o tempo todo. Bem, aliás, o Salmo 136 também é um desses cânticos. Eram cânticos alternados, como nós vemos lá, por exemplo, no livro de Neemias, salvo engano, no capítulo 9, onde os coros começam a cantar de um lado e depois do outro lado do muro, outra parte do coro responde. Era uma coisa linda, era uma liturgia muito envolvente. É só que em menor escala eles estavam ali entre família e eles cantavam de maneira responsiva esses cânticos. Então, a cereja do bolo, que era o cordeiro, era então cortado, era dividido, e eles podiam, é claro, comer com pães que não tivesse fermento. O pão significava a pureza, mostrava a pureza desse elemento, mostrava a provisão do Senhor, mostrava também o tempo dos primeiros dias de jornada do povo no deserto, quando Deus sustentou o povo com pão caindo do céu. E é claro, o cordeiro mostra ou lembra aquela noite em que os primogênitos foram ceifados, mas na casa de todo judeu havia uma marca de sangue do cordeiro, e então o anjo da morte não adentrava nas portas, e todos os primogênitos dos judeus foram poupados.
Esse cordeiro lembrava essa questão. A refeição continuava, cada um podia comer o que quisesse, desde que comesse primeiro um pedaço do cordeiro. Não podia deixar de comer. Todo mundo tinha que gostar de cordeiro. Por último, eles cantavam a última parte do Cântico de Hilel, Salmo 115 até o Salmo 118. Basicamente, trago aqui um pano de fundo histórico, o contexto aqui do que Jesus está participando ali na Páscoa. Ele subiu para Jerusalém para fazer isso. Todo ano acontecia isso aí. As famílias se reuniam em torno disso. E o texto diz que Jesus subiu como todo judeu, porque ele era judeu, ele sobe para Jerusalém. Só que o texto diz no verso 14, que ao chegar lá, é claro que antes dessa festa toda, logo que ele chega, encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali assentados. A cena era tosca, mal cheirosa, insalubre, desorganizada. Estavam ali muitos animais no pátio do templo. O pátio era o lugar onde os não-judeus podiam também frequentar. Os gentios podiam frequentar, os judeus que moravam em outros lugares e tivessem até porventura, até uma outra cultura ou alguma mistura, também poderiam frequentar aquele momento, aquele ambiente, mas estava exprimido demais. Parece que não cabia muita gente ali por conta do comércio. E é claro, Jesus certamente não está irritado por ter animais sendo vendidos. Jesus não está irritado, Jesus não se irrita ali por pessoas colocarem à venda animais ou câmbio de moedas. Na verdade, isso era comum porque as pessoas vinham de longe e era muito difícil transportar animais para o sacrifício. Eles chegariam com a saúde um tanto debilitada. Era necessário também que os cambistas trabalhassem, porque só era recolhido como oferta dinheiro local, sobretudo uma espécie de moeda que tinha na época, que vinha da cidade de Tiro, que tinha uma prata mais pura do que o restante das outras moedas. Então eles estavam ali fazendo um trabalho que era de serviço até a comunidade dos judeus. A grande questão não é que se vendia animais. A grande questão é que no tempo do sacrifício, por exemplo, uma pombinha poderia valer 100 vezes mais o seu preço. Então, se você quiser dedicar o seu sacrifício, você precisa pagar agora um preço exorbitante. Você precisa ser majorado no seu bolso. Você precisa agora pagar mais do que realmente isso vale. E aí, queridos, queridas, Jesus percebe não uma venda somente, mas um espírito de engano. E se nós prestarmos bastante atenção, é isso que tem acontecido hoje em dia. Nos cultos ditos evangélicos, se Jesus chegasse, o chicote ia para todo que é lado. Eu não sei se foi Platão ou Aristóteles que disse: se gritar pega ladrão, não fica um. Meu irmão, acho que foi Aristóteles que disse isso, não sei, ou se foi Platão. Se chegar em alguns movimentos ditos evangélicos, ficam poucos, sobretudo da corja que manipula um povo que está sedento por perdão, sedento de Deus, e que na verdade age o caro sendo cobrado para os corações incautos. E aí não é difícil que você veja envelopes de oferta precificando bênção, e eu já vi isso. Bênção, por exemplo, se você quer um casamento, você precisa dar R$800. Se é desemprego, é 400. E aí vai. São os cambistas do templo. Porque o problema não é que você oferte, o problema não é que você dê, o problema é que você dê pela coação religiosa, pelo espírito ganancioso dessa era. E aqui, meus irmãos, a gente entende
O que o profeta Jeremias disse no capítulo 7, verso 11: esta casa que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões. Resultado é que Jesus fez um chicote, verso 15, um chicote de cordas, um azorrague em algumas versões, expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas, os bois, esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai um mercado. Essa é a segunda vez que Jesus se refere a Deus como Pai. Em Lucas capítulo 2, quando com 12 anos, e certamente a primeira vez que foi a Jerusalém prestar o seu próprio tributo, com 12 anos, ele se destaca de sua família. 3 dias depois, os seus pais encontram Jesus onde? No templo, falando com os doutores. Primeira vez que Jesus vai nessa etapa de sua vida. E ele diz: não sabias que eu estaria na casa de meu pai? E agora, na primeira vez que ele vai a Jerusalém com o seu ministério terreno, compreende isso? Isso é um sintoma importante. Ele novamente chama Deus de Pai, e ele diz: essa aqui é a casa do meu pai. Eu voltei aqui e eu estou vendo essa bagunça. Nesse pequeno trecho de João, compreenda, querido, querida, nós temos pelo menos 5 profecias sendo cumpridas. Preste bem atenção nisso. Veja como o evangelista João quer mostrar o quanto Jesus é precisamente o Messias visto no Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento, que ele é o Deus do Antigo Testamento. A primeira profecia é exatamente sobre os vendilhões do templo. O que diz Zacarias capítulo 14, verso 21? Vamos ler juntos? Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Primeira profecia que está sendo cumprida aqui em Jesus. Segunda profecia sobre o zelo do Messias. Jesus vai dizer: porque o zelo de tua casa me consumirá. Onde está isso? Salmo 69, verso 9. O zelo pela tua casa me consome. Nós temos a terceira profecia sendo cumprida neste pedaço de texto, que é a purificação do próprio templo, já profetizada por Malaquias no capítulo 3, dos versos 1 a 4, que diz assim: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro, como prata, até que levem ao Senhor ofertas de justiça. Verso 4 juntos. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. Quarta profecia, que nesse trecho é cumprida: não haverá mais cambistas. Zacarias capítulo 14, verso 21 diz: naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor. E quinta, falarei por enigmas. Salmos 78, 2 é um salmo profético que diz: abrirei minha boca em parábolas e proporei enigmas da antiguidade. Bom, onde é que nós vemos isso? Nos versos seguintes, o texto diz assim: então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinais mostras como prova de autoridade para fazer isso? E então o Senhor, de maneira enigmática, o Deus homem misterioso responde. Jesus respondeu: destruí este santuário e eu levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás
em 3 dias. Bom, essa era uma forma enigmática de Jesus falar. Esse salmo, que é um salmo profético sobre Jesus, que diz que ele falaria em enigmas e em parábolas, é citado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim, leamos juntos: Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Verso 35, para quê? Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O que é isso? O que é esse enigma? Na cultura judaica isso tem um nome chamado mashal. Mashal, na verdade, é um dito paradoxo, é um dito velado. Eu trouxe aí o que significa para você. É um comentário velado e penetrante em geral, é uma forma de charada. Por exemplo, João Batista usa isso no capítulo 1, no verso 15, quando ele vai dizer: aquele que vem após mim é maior do que eu, porque já existia antes de mim. Esse tipo de fala enigmática era comum. E Jesus usou isso várias vezes. Por exemplo, muitas pessoas não entendiam Jesus. Eu vou dar alguns exemplos só no Evangelho de João, para que você entenda como é que isso funcionava. No capítulo 3, nos versos 3 e 4, diz assim: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem uma pergunta. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode um homem velho nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Ele não entendeu. No capítulo 4, versos 14 e 15, Jesus disse: mas quem bebeu da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15, leia junto comigo. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Ela não entendeu do que Jesus estava dizendo. No capítulo 6, nos versos 51 e 52, nós lemos: Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo o quê? Como pode ele nos dar a sua carne para comer? Não estou entendendo. Capítulo 7, mais uma forma enigmática de Jesus tratar as coisas. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde eu estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros, leia comigo: para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? No capítulo 8 nós vemos novamente versos 51 e 52. Em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, nunca haverá a morte. Os judeus lhe disseram: agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu disse: se obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Eles também não estão entendendo. Capítulo 11, versos 11 e 12. E tendo dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos coçam a cabeça e dizem: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Tem um senso de humor em tudo que a gente está lendo aqui. Capítulo 11 ainda, verso 23 e 24, Jesus lhe respondeu, falando para Marta, para Maria: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E por último, capítulo 14, versos 4 e 5. E vós conheceis o caminho para onde vou, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Nesse momento de João capítulo 2, Jesus disse: destrua o templo e eu, em 3 dias, o reconstruirei. Bom,
O evangelista João faz questão de esclarecer no verso 21, leia comigo: mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. As coisas que Jesus fala não são muito bem entendidas, ou nunca bem entendidas por aqueles que não têm o Espírito Santo. As coisas espirituais que nós recebemos da parte de Deus são coisas que somente pelo Espírito Santo nós podemos entender. Disse dia desses aqui que se nós pegarmos a Bíblia sem a orientação do Espírito e sem a própria pessoa de Cristo como centro dessa Escritura, a gente não vai entender nada. E muita gente fica até louca, porque tenta interpretar aquilo que aponta para Cristo sem Cristo, e tenta ler aquilo que o Espírito inspirou sem o Espírito que inspirou. E aqui nós temos a palavra templo, diferente da palavra templo que foi usada nos versos 14 e 15, preste atenção nisso. Quando o texto fala que Jesus expulsou os vendilhões do templo, a palavra é hieron no original. Quando Jesus diz, destruam esse templo, ele usa a palavra naos. Hieron é toda estrutura, todo complexo. Naos é o lugar de sacrifício, é o santo e o santo dos santos. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes da palavra de Deus, é que o corpo dele seria o substituto legal de todos aqueles sacrifícios, seria o substituto de todos os animais ali postos. O que ele está dizendo ali é: esses animais podem ir embora, os sacrifícios podem ir embora, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já chegou. Vocês podem destruir tudo isso. Por quê? Porque este templo aqui, quando for derrubado, depois de 3 dias, será erguido novamente. Vocês podem destruir esta matéria que vocês estão vendo, mas 3 dias depois, eu me levantarei e serei então aceito pelo Pai como substituto de todos aqueles que vêm anualmente oferecer sacrifício aqui. É disso que Jesus está falando. E aqui, o verso 22 conclui: quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Quando Jesus ressuscitou, o véu do templo se rasgou. E para que a gente relembre um pouco o que significava isso, nesse templo que está aqui, havia um espaço que somente o sacerdote entrava uma vez por ano. E quando Jesus morreu na cruz, esse lugar foi completamente aberto. E todo judeu estava pasmo, porque eles podiam pisar naquele lugar e não morriam mais, porque Jesus já tinha cumprido o sacrifício por todos os sacrifícios. Ninguém precisava mais morrer, nem animais precisariam mais morrer. O templo, embora muito bonito, não fazia mais sentido. A arca do Senhor que estava guardada no templo, que era um objeto dos mais preciosos para os judeus, agora não fazia sentido, porque o sangue da aliança, esse sangue superior que é o de Cristo, estava fazendo a conexão de aliança entre o povo e Deus. É isso que Jeremias diz no capítulo 3, no verso 16, quando ele escreve assim, leia comigo: naqueles dias, quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, ela não mais lhe virá ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra.
O que Jeremias está dizendo é: quando Deus cumprir essa promessa de perdoar a seu povo através do seu Filho, tudo aquilo que a gente acha que é lindo, extraordinário, valoroso, vai perder todo sentido. E todo mundo que fica doido para olhar a arca, para chegar perto das coisas de Deus, para estar perto do templo, olhando para Cristo, sequer vai lembrar dessas coisas. Deixa eu traduzir isso para agora. Muita gente tenta se aproximar de Deus por elementos que são visíveis, por coisas que eles mesmos produzem. E muitas religiões oferecem aí uma cartela de opções, de ritos, de elementos visuais, de imagens, tudo que possa conectar uma pessoa à sua divindade. E nós temos essa afeição como seres humanos de querer nos apegar àquilo que a gente vê. E é por isso que há uma superstição tão grande de pessoas que carregam sempre um negocinho na carteira, como um patuazinho. Aqui não deve ter ninguém com essas coisas na carteira, em casa, não é? Aqui não deve ter ninguém com isso. Um trevo, não é? Um pé de coelho, qualquer coisa que seja visual, em casa de repente alguma coisa assim atrás da porta, ferradura, Bíblia aberta, e aí vai. A criatividade do brasileiro é infindável. Quando alguém encontra Jesus de verdade, grave isso, ele nem se lembra daquilo que substituía Jesus na sua vida. Ele nem faz menção de orar a Deus segurando um pedaço de madeira ou qualquer coisa. Agora ele dobra seu joelho e na ousadia do sangue de Jesus ele clama: Abba, Pai. Por quê? Porque ele está coberto pelo sangue do Cordeiro. Ele está com a autoridade de entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença do Pai diretamente, e chamá-lo de Pai, e ser tratado como filho. Por quê? Porque não se faz sequer menção das coisas antigas quando a novidade do Evangelho bate forte na sua alma. Isso é conversão. E encontrando, diz o verso 23, encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos viram os sinais que ele fazia e creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Juntos. Porque conhecia a todos. 25. E não precisava só os que sabem ler, vamos lá. E não precisava lindo. Veja, eu gosto da parte que diz: Jesus continuou em Jerusalém. Se eu tivesse coragem de virar aquelas mesas, eu tinha virado e ido embora. Deu um ímpeto de coragem. De repente você diz: o que eu fiz? Mas agora eu já fiz. Eu já tinha ido embora, tinha chamado um Uber, um táxi, um amigo qualquer, e Jesus continua na festa, ainda continua fazendo milagres, fazendo sinais. Jesus, que não devia nada a ninguém, que tinha agenda própria, que era Deus entre os homens, por ser exatamente o Deus homem, estava ali, virou as mesas, mas não virou as costas, mostrando a coragem do Verbo encarnado, sabendo que nenhum segundo de sua vida lhe seria abreviado fora da vontade do Pai, porque estava ali em obediência. E aqui tem algo muito interessante, porque o texto diz
porque muitos creram nele, mas Jesus não confiava neles. Veja que dado importante, é o mesmo verbo. Crer e confiar é o verbo pisteuo, e que é usado uma tradução diferente. Muitos creram em Jesus, mas Jesus não confiava neles. A eles. Uma tradução literal seria: muitos creram em seu nome, mas Jesus não creu neles. Jesus não cria neles. Por que Deus não crê no homem? O homem pode crer em Deus, mas Deus não crê no homem. Eu acho que foi uma música que dia desses eu ouvi dizendo que Deus acredita em você. Vai adiante. Essas músicas melodramáticas dos bastidores infernais. Deus acredita nada. Deus não acredita em ninguém. Deus só acredita em si mesmo, porque só Ele não muda e só Ele não tem sequer sombra de variação. Ele é o padrão de toda a verdade. Ele sabe, meus irmãos, conforme diz Salmo 103, verso 14, que somos pó. Conforme diz Jó, capítulo 15, verso 16, que o nosso coração é corrupto, desprezível. E conforme o profeta Jeremias diz, no capítulo 17, no verso 9, que o nosso coração é enganoso, é incurável. Deus não confia em nós. Essa teologia da autoajuda, essa teologia da massagem no ego de Adão, é uma teologia furada. Deus não confia na minha capacidade. Deus não sabe que eu sou capaz de coisa nenhuma. E tudo que Deus pensa a meu respeito só pode ter algo de bom se Cristo estiver na minha frente, entre o Pai e eu. Porque aí o Pai, o Senhor, não vê a mim, mas vê a imagem de seu Filho em mim. Diante disso, a gente precisa entender que um Deus, conforme diz Jó capítulo 4, verso 18, um Deus que não confia em seus servos e até aos anjos atribui loucura, jamais poderia confiar num ser humano. O teólogo Bruce diz o seguinte: aquele que é o verbo encarnado capta imediatamente mistérios e complexidades da natureza humana. Ele não depende de palavras faladas como indicadores dos pensamentos e sentimentos íntimos. As profundidades ocultas de cada coração estão expostas diante de sua avaliação penetrante. A grande maioria das pessoas aqui hoje são para mim um baú sem chave, que eu não consigo sequer olhar pelo buraco da fechadura que fecha esse baú. São, na verdade, todos uns para os outros como pontas de icebergs, que só se vê a menor parte. Então a pessoa que está do seu lado pode ser a mais íntima, é apenas uma parte daquilo que essa pessoa é, que você e eu conhecemos. Mas há um Cristo nessa noite que sonda os corações de maneira profunda e inevitável, porque eu posso esconder-me de alguém, mas não posso me esconder de ser sondado pelos olhos de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte contemplando os maus e os bons. E diante disso, nós percebemos que nós somos sempre flagrantes em movimento, ambulantes, que por melhores que nós pareçamos aos outros, Deus não confia na gente. E nós não seguimos a Jesus porque Ele olhou e disse assim: esse camarada é cabra bom. Não, nenhum de nós. Todos nós estávamos no lixo, no monturo. E a única confiança que recebemos diante de Deus é porque Jesus pagou a nossa conta.
E a gente só pode chegar diante de Deus, de joelhos, com o rosto no pó, se formos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ninguém ao chegar no céu vai ouvir de Jesus: você merece estar aqui, parabéns. Nenhum de nós. Todos nós temos uma lista infindável de transgressão ou de transgressões contra Deus. Não é verdade? Por isso, queridos, queridas, diante desse texto, precisamos de algumas aplicações práticas, finalmente, para a nossa vida. A primeira delas: a fé não é um comércio. Vamos repetir isso. A fé não é um comércio. Se você está aí ouvindo algum convite de algum círculo chamado religioso, sobretudo evangélico, que diz que você, ao chegar lá, você precisa pagar o preço, você precisa pagar oferenda, você precisa subir de joelho, subir de costa, andar descalço, pagar dinheiro, pagar carnê, comprar travesseiro, meia, chapéu, gravata, seja o que for, esqueça, não é evangelho, porque a fé não é um comércio. E a fé não pode ser vendida, ela é dada como um dom gratuito de Deus. Cristo deixou pagas todas as bênçãos espirituais que podemos desfrutar. Por isso, não se deixe enganar com as mentiras de um falso evangelho. Hoje, oramos a Deus para que o Espírito de Cristo faça uma reviravolta nas consciências e vire as mesas, e todos os elementos que estão contra o Evangelho sejam expulsos, e haja uma mente e uma consciência limpa, como ficou o templo no pátio aquele dia. Que quando Jesus chega, os vendilhões precisam ir embora. Segunda coisa, as palavras de Jesus só podem ser compreendidas se seu Espírito nos auxiliar em nossa fraqueza. Por isso, ore a Ele, pedindo que lhe ajude a entender a sua palavra. É certo que tem aqui mais de uma pessoa, quem sabe, que já pegou esse livro, começou a ler, tentou ler de frente para trás, de trás para frente, não sabe por onde começar, não sabe como é que faz, não sabe onde termina direito a leitura, quando é que eu tenho que parar a leitura. Já aconteceu isso contigo? Então, essa palavra aqui, ela foi inspirada por um Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo na vida dos homens. E é só Ele que pode habilitar nosso entendimento para entender o que está aqui. E por mais que alguém possa explicar gramaticalmente o que diz o texto, geograficamente onde estava o texto acontecendo, é o Espírito Santo que aplica as verdades eternas no teu coração. Não tem nenhum ser humano capaz de incutir verdades eternas na mente do outro, porque isso aqui é loucura para os que estão perecendo. E se não for em nome de Cristo e pelo Espírito Santo nós estamos pregando, e as pessoas estão achando isso aqui uma grande loucura e uma grande bobagem. Não é verdade? Mas se for pelo Espírito Santo, se for em nome de Jesus, a gente começa a entender tudo que é eterno que está aqui. Terceiro lugar, creia que você não precisa absolutamente de mais nada para ter uma aliança eterna com Deus, além de crer em Cristo como Salvador e Senhor. Há uma pergunta que o carcereiro faz a Paulo e Silas em Atos capítulo 16: o que faço ou o que posso fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta do desespero da alma.
Porque tem muita gente perguntando o que fazer para ter mais dinheiro, o que fazer para sarar uma enfermidade, não é verdade? Como fazer para resolver uma solução ou outra? A pergunta mais importante de um ser humano é: o que faço para ser salvo? E quando nós olhamos para esse texto, Jesus virando as mesas e limpando o templo, a gente começa a entender, mais uma vez, que Jesus é suficiente para fazer de nós pecadores gente que tem uma aliança com Deus diretamente. Porque quando Jesus tira alguma coisa da nossa vida, Ele sempre bota uma coisa melhor no lugar. Lembra disso? Porque Ele tinha acabado de multiplicar, transformar a água em vinho, e o vinho que Ele fez foi o vinho melhor. Agora Ele tira animais do templo e também os vendilhões, e Ele fica no lugar dos animais e dos vendilhões, e Ele diz: esta é a casa de meu Pai. O que significa que quando sai aquilo que Jesus tira, fica Jesus. Jesus é o melhor que pode ficar na nossa vida. E Jesus é tão grande que não cabe Ele e outra coisa, só cabe Ele. Só cabe Ele na nossa vida. Só cabe Jesus na nossa vida. Só Ele no volante da nossa história. Só Ele no governo da nossa família. Só Ele no governo da nossa vida. Não podemos servir a dois senhores. Só Cristo, porque Cristo é suficiente. Aleluia. Cristo sozinho é tudo em todos. Quando Cristo invade a alma, não sobra espaço para absolutamente mais nada. Como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor e não sinto falta de nada. Nada me faltará. Porque Cristo é suficiente. Como é que eu faço então para ter uma oração ouvida por Deus? Vá por Cristo, Ele é o único caminho da oração. Como é que eu faço então para ter a minha alma livre do inferno? Já que sou pecador e estou indo para o inferno, mesmo que seja a melhor pessoa desse mundo, vá por Cristo, porque Cristo é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, disse o próprio Jesus. João capítulo 14, verso 6. Creia que você não precisa de nada, não precisa de patuá, não precisa de garrafada, não precisa de nada atrás da porta, não precisa de 7 dias de monte, não precisa de oferenda, não precisa de indulgência, não precisa de carneiro, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de guru, só precisa de Jesus. Quem quer ser completamente salvo da ira vindoura, no dia do juízo, deve se entregar a Jesus somente e completamente. Quarto lugar, Deus conhece o seu coração e não confia em você. Essa é uma boa notícia. Saiba, porém, que Ele é totalmente digno de confiança, e isso basta para que você seja salvo. Ou seja, você não será salvo porque se mostra digno de confiança para Deus, que você é um cabra bom, gente boa, paga suas contas em dia, tem até um dinheirinho guardado no banco, quem sabe. Deus não faz conta dessas coisas. O filho pródigo poderia estar no chiqueiro comendo lavagem com os porcos, colocando em si mesmo um guardanapo e comendo lavagem de garfo e faca. Ele ainda estaria no chiqueiro da mesma maneira. Ele poderia arrumar muito bem o chiqueiro. Ele poderia colocar a lavagem do coxo dos porcos em um prato de porcelana. Ele ainda comeria a lavagem. Uma pessoa sem Cristo com a vida organizada é só uma pessoa sem Cristo com a vida organizada. Com a vida em dia. Em dia com quem? Com a lei. Até porque
Se você não tiver em dia com a lei, o seu nome vai para o SPC, para o Serasa, e se você fizer algo pior, você vai preso. Então você faz isso tudo para a sua própria honra e para o seu bem próprio. E ama seus filhos para o seu bem e para o bem deles. Mas Jesus nos convida a fazer tudo para a glória de Deus. A entender que os melhores recursos que a gente tenha, a nossa melhor prataria, os nossos guardanapos mais finos, não passa de imundície diante da sua santidade. Então Ele tira do chiqueiro o filho pródigo, porque Ele não veio enfeitar o chiqueiro do filho pródigo, mas veio tirá-lo de lá e devolvê-lo ao Pai. Por isso, Deus não confia em você, Deus não confia em mim, Deus não confia em seus anjos, Deus não confia em ninguém. Só Ele é digno de confiança e a gente pode confiar nele. Aliás, tem uma música antiga que a gente sempre tocava na igreja, e ela diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Quem sabe a gente consegue arriscar agora? Quantos da década de 80 digam amém? 70, amém. Vamos parar por aí. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Aí o contracanto fazia: a gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Mais uma, né? Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você pode confiar em Jesus. Nem você deve confiar em você. Olhe no espelho e desconfie daquele camarada que está lá, aquela mulher que aparece toda vez que você vai pentear o cabelo. Mas confie no Jesus que está conduzindo a tua oração, no nome de quem você ora. E ainda quando você olha para o espelho, desconfie de si mesmo. Você olha para a cruz e tem um Cristo que é digno de toda honra e de toda confiança. Confie sua vida a Jesus, Ele é digno. Último, nossa vida para Jesus é um livro aberto, e ninguém escapa de ser sondado por Ele. Em algum momento Ele fará diferença entre justos e ímpios, entre que serve e que não serve. Naquele dia que Jesus chegou no templo, Ele tirou do templo os vendilhões, mas fez permanecer lá os adoradores. O que significa que tem um dia, haverá um dia, que Ele voltará e não virará mesas, mas virará esse universo de cabeça para baixo. E vai sacudir de todos os cantos da terra todos os mais escondidos, para que possa prestar a Ele contas de sua própria vida. E aí naquele grande dia, quem não pertencer a Cristo está fora da presença desse Cristo eternamente, mas os que pertencerem a Ele ficarão para adorar eternamente. E aí você pode ser quem você quiser, o melhor que for. Se não for Cristo, a sua adoração não será eterna. Concluo dizendo que nessa noite Jesus está sondando os corações, sondando os corações de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adultos, das pessoas mais introvertidas, das mais extrovertidas. Ninguém consegue esconder o que vai no coração, porque Jesus sabe de todas as coisas. E nessa noite, queridos, queridas,
O chamado de Deus é arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se da sua vida antiga. Arrependa-se de todos os trajes religiosos e fique só com Cristo. Arrependa-se de seus próprios sacrifícios, de seus próprios esforços, entregue-se a Cristo. Pare de confiar nos seus próprios recursos, nas suas próprias intenções, decisões, nos seus próprios caminhos e confie sua vida a Cristo. Como disse a canção, nele a gente pode confiar. Essa é uma noite de arrependimento. É uma noite que Deus está dizendo para cada um aqui, que ainda não se arrependeu, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a sua vida seja abençoada, sobretudo com salvação que vem do próprio Senhor nosso Deus. Amém e amém.